Acho que o motivo da minha escolha da UFSC em si foram dois. O primeiro porque o curso ele funcionava de uma forma cooperativista e permitia que os alunos fizessem diversos estágios, tanto nacionais quanto internacionais, durante a graduação ainda, e também por conta de me sentir bem. Eu fui presidente do meu centro acadêmico por 4 anos tal, e eu vivia 24 horas aqui dentro. O ingresso foi meio que uma tentativa de garantir o futuro, mas aí lá dentro eu comecei a ver que era interessante, assim, saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se deformam e caem, e se movem, como é que a luz propaga e tudo mais. Aí começou a ficar interessante. Inicialmente foi essencial eu poder tocar nas coisas e ver elas se movendo e tal, para fazer sentido na minha cabeça, aquela matemática toda ter algum tipo de aplicação prática. Fez diferença poder ver o que eu estava calculando. Tem uns 25 laboratórios só dentro da engenharia mecânica. Acho um lugar absolutamente fantástico. Acho interessante também que quando eu vim aqui para a UFSC eu vi que o campus era todo arborizado e faz uma diferença enorme assim, você sair de uma sala de aula e encontrar a natureza para descansar, espairecer as ideias, enfim.
faço engenharia mecânica aqui, né? Vim da escola técnica e decidi pela engenharia mecânica. Foi por esse nome que foi criado aqui, né? O professor Stemmer tem uma frase que ele falava que quem estudava na universidade era privilegiado porque ele podia alterar o seu meio ambiente. Então, de certa forma, a visão dele era criar empreendedores para que esses empreendedores gerassem, então, empresas, né, que é aventura. Se a gente for ver o nome, né, uma empresa é uma aventura que desse condições melhores para quem não pôde estar aqui. Uma coisa que sempre me motiva muito que eu falo é como que a gente pode pensar em tecnologia tendo um córrego poluído. Pois é. Como que a gente forma os futuros líderes, né, que veem isso normal. E por isso que nós estamos aqui reunidos para iniciar essa discussão, um grupo de estudos para aprofundar, tentando sempre ter um modelo da natureza, de desenvolvimento com envolvimento, sem envolver, né? Devolver isso para a sociedade de uma maneira com menos impacto, economia circular, etc. e tal. A UFSC em si, né, essa história que a gente tem aqui de gestão, né, do professor Stemmer, que culminou na formação, da criação do nosso departamento, como que essa história nos trouxe até aqui, que demanda vocês têm para a gente preparar isso para o futuro. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu queria saber, nós como estudantes, o que nós podemos fazer para ajudar essa pesquisa do professor Stemmer? Eu acho que seria interessante vocês, com acesso a esse material, né, reviver um pouco esse conto de história e procurar outros professores da engenharia mecânica que ajudaram a construir essa história. Bom, o professor Jair, ele foi um marco na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu aprendi muito com ele e que eu acredito fielmente que o aprendizado que eu tive com ele, ele teve com o professor Stemmer. Falando disso, eu também lembro do professor Prata. Eu acho que ele é um professor assim que tem uma carreira, até diria, parecida a dele com a do Stemmer. Então, assim, é um legado que continua. Acho que o professor Klein teve contato, veio para a UFSC por causa do professor Stemmer e também é cabeça aí de um grande laboratório aqui. Acho que ele também seria uma opção interessante. Caspar Heinrich Stemmer, pai de Caspar Erich Stemmer, era graduado em economia. Nasceu na Alemanha, na região do Ruhr, e devido à crise pós-Primeira Guerra, emigrou para a Argentina e posteriormente para o Brasil. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, empregou-se como contador em uma fábrica de calçados. Em 1923, se casou com Vale Cordélia, a filha do proprietário da fábrica. Em 1930, Caspar Erich Stemmer nasceu. Nos fundos da casa onde moravam havia um lindo pomar e foi nele que Erich adquiriu o gosto pelo cultivo de árvores frutíferas, hábito que o acompanharia por toda a vida. Ele sempre esteve entre os melhores da classe e todos os anos recebia medalhas e menções honrosas. Em 1945, passou a estudar em Porto Alegre, onde também teve que trabalhar para pagar seus estudos. Ele fez vestibular para engenharia na URGS e passou com a melhor média entre os candidatos. Na universidade, ele conheceu Helena Amélia Oehler, uma estudante de engenharia civil com quem veio a se casar em maio de 1954. Em 1957, com uma bolsa do Rotary Club, os dois viajaram para Aachen, na Alemanha,
onde permaneceram por 1 ano fazendo estudos de especialização. Esta viagem influenciaria profundamente o rumo de suas vidas. De volta ao Brasil, Caspar Eric foi contratado como professor do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Helena e Caspar Eric tiveram 3 filhos: Gaspar, Marcelo e Miriam. Eu ia fazer física em Porto Alegre, porque o professor de física em São Leopoldo era um cara muito bom, Ernst Julius Sporket. E o meu pai ia se transferir final de 71 para Joinville. Então eu fiz o vestibular em Florianópolis e comecei o curso aqui. E logo depois eu fui trabalhar na Ponte Colombo Machado Salles. Aí estragou uma engrenagem de um pórtico e o pessoal pediu, na universidade não dá para fazer essa engrenagem, eu vim para cá para fazer. 7h30 da manhã, entra o Stemmer com uma turma de alunos, olha para mim, olha em redor, não vê os técnicos e pergunta se eu sou um técnico novo no laboratório. Eu digo, não, sou só um estudante de engenharia mecânica, estou aqui para fazer uma engrenagem que o pórtico está parado, tem peças penduradas no pórtico, o pórtico tem que se movimentar. E me pediram se eu pudesse fazer essas engrenagens aqui no laboratório da universidade. Aí o Stemmer pediu, então, explica para os alunos como é que você fez a cadeia de engrenagens para fazer a engrenagem helicoidal. Explica para os alunos. Eu abri o Casillas, mostrei a tabela com as engrenagens para montar na grade, e esse foi meu primeiro contato. No início da década de 50, logo depois de formar, ele foi contratado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para auxiliar os professores catedráticos, que não eram titulares, era catedrático, a ministrar a disciplina na área de fabricação, especificamente usinagem. E ele era rotariano e pelo Rotary ele foi fazer um ano de permanência na Universidade Técnica de Aachen, onde ele conheceu Opitz. E nessas conversas com Opitz, ele colocou já o sonho dele de mudar a estrutura das universidades brasileiras na área das engenharias. Que ele era convicto de que a forma com que estavam sendo dados os cursos de engenharia, o Brasil não tiraria proveito disso porque eram cursos com uma estrutura muito atrasada. Ele apresentou essa estrutura para os professores catedráticos em Porto Alegre e eles não consideraram esta oportunidade que o Stemmer tinha na mão. Com a criação do curso de Engenharia Mecânica em Florianópolis, havia uma necessidade de professores aqui. Os professores inicialmente eram de Porto Alegre, vinham para cá 1 dia por semana, davam aula aqui, 14 dias depois voltavam para dar sequência às aulas e pouquíssimos professores já eram residentes aqui em Florianópolis. Um dos primeiros residentes foi o professor João José de Espíndola, que conhecia o Stemmer lá de Porto Alegre, e sugeriu trazer o Stemmer para Florianópolis para auxiliar a estruturação do novo curso de Engenharia Mecânica. O Stemmer veio para cá, se agradou da proposta que o reitor João Davi Ferreira Lima fez para ele, de ele ter liberdade de estruturar o curso como ele gostaria de fazer. Stemmer voltou a Porto Alegre, se transferiu para Florianópolis com toda a bagagem que ele tinha em mãos e estruturou a engenharia mecânica nos moldes do curso de engenharia mecânica da Universidade de Aachen. Por vezes, é possível encontrar nas florestas restos de troncos de árvores antecessoras ainda verdes. Essa cor só aparece quando há clorofila,
substância que existe nas folhas frescas e nos troncos das árvores vivas. Parece um mistério. No entanto, a explicação é conhecida e simboliza grande respeito. As mais jovens alimentam o tronco ancestral, bombeando uma solução de açúcar para as raízes, mantendo-o vivo mesmo depois de muito tempo. Se eu estou lendo uma demonstração, coisa e tal, eu procuro acompanhar e reconstruir, coisa e tal. Agora, literatura, praticamente não. A não ser, claro, quando eu estava escrevendo a biografia do Temer. Sim, faz favor, professor. Eu sou de uma geração que viveu uma grande transformação do país, especialmente para o lado da engenharia, com o governo Juscelino Kubitschek, né? E gerou uma série de necessidades de recursos humanos que o país não tinha, que foram consequência exatamente do processo de desenvolvimento e industrialização do país. Então, quando foi criada a Universidade Federal de Santa Catarina, no projeto que o pessoal daqui fez, previa-se a criação de uma escola de engenharia que oferecesse o curso de engenharia civil. Era o natural, é o que se fazia em toda parte. E a resposta que veio de Brasília disse: civil não, tem que ser algum curso de natureza industrial. E isso criou um problema muito grande aqui, porque para criar um curso de engenharia civil havia uma comunidade grande de engenheiros que estavam localizados aqui, que poderiam ser aproveitados, né? Para criar um curso de uma área industrial, não havia essas pessoas, tinha que trazer de fora. Um problema muito grande, mas que Ferreira Lima, nosso primeiro reitor, né, enfrentou guapamente, né? Ele foi a Porto Alegre, foi visitar a Universidade do Rio Grande do Sul, que era tradicional, era velha, era conhecida, que tinha todos esses cursos, tinha 6 cursos de engenharia na época que eu comecei a estudar lá, né? E negociou os termos que levaram à criação da Escola de Engenharia Industrial aqui. O Temer montou um currículo que era, para a época, avançadíssimo, né? Mas que simplesmente não impressionou lá, né? Então, a partir de 64, quando entrou a terceira série do curso de Engenharia Mecânica, o Temer passou a frequentar a nossa universidade, inicialmente naquela situação que nós chamamos de professor paraquedista, professor que vinha de Porto Alegre, né? E no ano seguinte, quando vagou a direção, nós escolhemos para diretor, aí ele se mudou para cá. E nesse período que o professor Temer foi diretor, como que era o professor Temer como diretor? Ele foi o segundo diretor, mas foi o primeiro que saiu a viajar por esse país para conseguir recursos. Ele montava projetos, ia ao Rio de Janeiro, ia a Brasília, ia a São Paulo, onde necessário fosse, né? Tentar conseguir recursos para a escola. Engenharia precisa de laboratórios, precisa de instalações. O que ele herdou, o que ele recebeu quando veio para cá era um laboratório de física, né? De física e de química, né? Das ciências básicas. Quando começaram a entrar os laboratórios profissionalizados, não tinha nada, né? Então, é montar laboratórios. Biblioteca, atualização de biblioteca. Cada vez que o Temer viajava, voltava e tinha comprado livros em quantidade, né?
Salve. Bem-vindo. Aqui é realmente o sul da nossa ilha. Né? Temos aqui as duas pontas, né? Tem ali a do Ribeirão e aqui o Pântano do Sul. O professor Stemmer, ele preconizou, né, desde o início que a engenharia, né, os professores, os alunos, tinham que manter um contato com a indústria. Né? Como é engenharia mecânica, principalmente com a indústria mecânica mais próxima, em Santa Catarina. Isso foi o conhecimento que ele vivenciou ao fazer um estágio na Alemanha. E foi assim que, logo nos primeiros anos, o professor Stemmer saiu, né, pelo Estado e visitou empresas, né, no sentido de conseguir lugar para os alunos fazerem o seu estágio, para que as empresas trouxessem problemas para os pesquisadores, né, que estavam iniciando seus trabalhos. E, nesse contexto, o professor Stemmer, um dia, né, foi a Joinville. Meu pai era empresário, faleceu já, né, e tinha uma fábrica de bombas hidráulicas. E o professor Stemmer, ele chegou lá no balcão da empresa, não tinha se anunciado antes, até porque telefonar era uma coisa complexa, né, difícil. Então, meu pai conheceu o professor Stemmer, que contou o projeto da escola de engenharia, né, e o seu interesse em local para estágio, como já falei antes. Né? Meu pai disse que o filho mais velho dele estava terminando de fazer a Escola Técnica Tupi e estava se preparando para fazer vestibular no ITA. Porque isso era eu. E aí o professor Stemmer disse, não, mas ele devia vir a Florianópolis, nós temos lá um plano de fazer uma escola, a melhor escola. O empresário catarinense não olhava assim com, né, muito carinho para Florianópolis. Tá? Florianópolis era a sede do governo, do Estado, né? Enquanto que aqui era o local onde todos os dinheiros dos impostos iam parar e depois o pessoal reclamava que não vinha muito resultado lá para as bases. Né? Então não tinha nenhum entendimento que aqui em Florianópolis, numa ilha, né, onde tem funcionalismo público, tinha só praias, que aqui poderia ter uma escola de engenharia. E ficou tudo muito na dúvida, né, totalmente desconhecido. Mas, quando o professor Stemmer soube, né, que eu estava com essa pretensão, ele insistiu para que meu pai viesse a Florianópolis conhecer. E viemos aqui para Florianópolis e o professor Stemmer recebeu meu pai e eu, né, e falou, então, do projeto, mais uma vez, e mostrou, né, o que estava sendo feito. Já estava em construção o Bloco B, hoje Bloco B, né, o novo prédio, né, já estavam lá os espaços para os laboratórios. Né. Foi ali que eu conheci o professor Stemmer na sua, vamos dizer assim, na sua plenitude de sonho. Um outro momento que teve assim uma influência fortíssima na minha carreira profissional, né, foi através de um aviso no mural, né, uma folhinha. O aviso era simplesmente esse: fulano, 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 né? E os do quarto ano, por favor, procurem o senhor diretor da escola para uma conversa. Tá? Não se soube, até a gente ficou muito preocupado. Bom, todos eles estavam voltando de férias e vêm lá no mural,
uma convocação para ir falar com o diretor. Pá, que é isso? E foi aí que o professor Stemmer anunciou: a universidade comprou um computador. E nós gostaríamos, ele, Stemmer, eu gostaria que você e mais os outros, né, vocês fossem os alunos que, num primeiro momento, vão ajudar a instalar esse computador, a começar a operação, né, e vão fazer trabalhos com o computador. Bah, aquilo ali foi uma coisa sensacional, né? Quer dizer, computador até aquele momento era algo né, super avançado que tinha lá nos States, lá na Europa. Né? Eu aqui no Brasil mesmo não tinha envolvimento absolutamente nenhum com computador. De repente, nós estávamos sendo convidados para trabalhar com o computador mais avançado que existia no mundo para atividades científicas, que era o IBM 1130. Um dia, então, sai anunciado que virá um avião Hércules, né, da Força Aérea Brasileira, para trazer o computador, que era esse IBM 1130 com 16 KB de memória principal. Kbytes, tá? Iniciativa, né? Valorizar as pessoas. Tá? Resgatar a nossa história. Né? Então, conheci o professor Stemmer, foi a primeira pessoa que eu conheci em Florianópolis, depois de ter feito vestibular em Lages para engenharia. Na época só tinha engenharia mecânica. E fizemos em 4 estudantes em Lages, 3 passaram e viemos a Florianópolis, visitei o campus, só tinha o Bloco B, hoje chamado Bloco B, que é aquele bloco que tem uma aparência industrial.
na Trindade, e quando eu entro ali num dos corredores, vem o professor Stemmer para cumprimentar esse grupo de 3 alunos de Lages que passaram no vestibular de engenharia. O primeiro ano de escola foi normal, né, de engenharia, mas no segundo ano, agora em 68, eu fui presidente do centro acadêmico e, como tal, eu tinha assento no colegiado do curso, que chamava-se Congregação do Curso de Engenharia, da Escola de Engenharia. Em 70, um pouco antes, final de 69, o professor Stemmer, que era muito articulado nacionalmente, aí começou a funcionar o Funtec, que é o fundo do BNDES, a FINEP começou a aparecer, e o professor Stemmer, muito ágil, investiu na criação do curso de pós-graduação, que agora fez 50 anos, recente, né, 70, mas começou ali. E lá veio o computador IBM 1130, né, que era então, a joia da coroa naquela época. E o professor Stemmer selecionou, então, 6 alunos, 2 da mecânica, 2 da civil, 2 da elétrica. E dos da mecânica, então, eu era da turma do 4º ano, assim chamado, né, porque na época era tudo era ano por ano, né? E o professor Schneider era do ano anterior, o 3º ano, né? Então ele foi meu calouro, o professor Schneider foi meu calouro, muita gente não acredita, mas foi. E 2 alunos da elétrica, que era o Rogério Flesch, que era do meu grupo, e o Fernando Prugner, que era do time do Schneider, aliás, amigo dele também, de Joinville. Os da civil era o José Augusto de Oliveira, e o Francisco Macarini. Então era esse time que dava suporte, operava o computador, enfim. Então foi um período em que eu me aproximei bastante com o professor Stemmer por conta de que ele era o líder, né, e fez aquilo tudo funcionar, então foi muito bom. Mas aí o professor Stemmer, em março de 72, me convidou, disse, por que você não vem ser professor aqui? E recém-formado, e eu fui contratado, e o professor Stemmer é convidado para trabalhar em Brasília, num organismo chamado Premesu, que era Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações de Ensino Superior, que era ligado hoje, seria a Secretaria de Ensino Superior, na época era Departamento de Assuntos Universitários, DAO. O que era esse programa? Era recursos para implantação de campos ou de campi, né, universitários no Brasil inteiro. Então, era dinheiro para equipamento, e já operava, por exemplo, um programa grande com leste europeu, leste europeu a gente chamava, mas era Alemanha Oriental e Hungria. E o professor Stemmer diz assim, Gargione, você não quer me ajudar lá em Brasília? Eu digo, mas eu estou aqui fazendo doutorado, fazendo minha atividade, quero voltar para os Estados Unidos fazer doutorado, que eu tinha um convite. Mas eu não podia dizer não, né? Então eu fui, fizemos a transferência para Brasília, e aí começou toda uma história desse Premesu lá com várias dificuldades, né? Principalmente, ele me convidou e eu passei a ser o gerente de equipamentos, que era o cara que cuidava de equipamentos, e a grande encrenca toda era equipamento por aí que existia e ninguém sabia direito o que tinha, onde estava, porque toda essa importação não era administrada e era muito dirigida pelas trades que fazia isso, né? Então, eu lembro que com a Hungria era a Metrimpex. Então, a Metrimpex ia lá, conversava com o professor, o senhor pode escolher aqui equipamento dessa lista aqui, que vem lá da Hungria, ou vem da Alemanha, a outra firma fazia da Alemanha, mas o professor nunca acreditava que isso pudesse acontecer. Então, tinha essa história do professor dizer assim, então põe 2 aí, porque eu acho que vem um só. E acabavam vindo os 2, né? Então, essa confusão toda. Mas a promessa do professor Stemmer era assim, vamos a Brasília, mas a gente fica 2 anos lá e a gente volta. E de fato, ele ficou 2 anos e voltou como reitor. Né? Ele voltou como reitor aqui em 76. Digo, opa, estou voltando, eu já era casado, né? Então, parênteses aí, né? Eu casei em 75, em março, e aí eu convidei o professor Stemmer, foi meu padrinho de casamento, ele, a dona Maria Helena, aqui no Colégio Catarinense. Então, esse trabalho que a gente fazia sempre juntos, né, acabou rendendo até uma relação pessoal, né, que a gente teve
com o professor Stemmer. Então, a minha mulher muito diz assim, que bom, estamos voltando. Aí, chegando aqui, no dia da posse, as pessoas achavam que eu ia para o gabinete, sei lá onde, né? O professor Stemmer dizia, não, fica lá em Brasília. Digo, mas eu ficar em Brasília? Ele disse, mas quem é que vai mandar dinheiro para mim? Eu tenho que construir aqui, né? E, de fato, tinham vários projetos ali do Centro Tecnológico que eram financiados pelo Premesu. O professor Stemmer assumiu o mandato dele como reitor no ano de 76 e foi até 80. No início dos anos 90, quando o governador Wilson Kleinobling assumiu, o secretário de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente era empresário de Lages. Ele diz assim, você agora, eu queria que você fosse adjunto do professor Krasik, porque o Krasik não entende essa área de tecnologia e você é o cara. E na construção do Parque Alfa, o professor Stemmer estava em Brasília, porque depois ele deixou de ser reitor, ele foi para o Ministério acho que já existia o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então eu convidei o professor Stemmer para ser o gestor da construção do Parque Alfa aqui. Bom dia, Tamiko. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, contigo? Bom dia. Bom dia. Passeando aqui no parque. Tudo bem. Tranquilo. Bonito o jardim? Pois é, esse jardim aqui é bem interessante, sabe? De vez em quando eu venho aqui e fico admirando esse jardim, porque quem revitalizou esse jardim todinho fui eu, em 2012 mais ou menos. Eu pintei os bancos, contratamos uma pessoa para ajudar a cortar as árvores, compramos algumas plantas e fui fazendo esse jardim. Hoje quem faz essa manutenção é um jardineiro mais a administração aqui do prédio. E a maior felicidade minha é ver esse jardim e o pessoal usufruir dessa beleza, né? E hoje eu não faço isso porque eu resolvi ter uma vida mais simples, entendeu? Minimalista. Isso. Então tá andando as coisas de uma forma bem bacana. Quem é grande não consegue ser mino, né? Ah, com certeza que não. Eu sabia do professor Stemmer nos anos 80, quando eu estava na Universidade Federal da Paraíba, né, numa gestão muito similar aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E em 85 eu me mudei para cá, fiz algumas atividades aqui na área de tecnologia e implantei algumas instituições aqui em Florianópolis e em algum momento trabalhei na Secretaria de Tecnologia do Governo do Estado, de 90 a 94. E nesse período foi o que eu me aproximei mais do professor Stemmer, porque existia um projeto chamado Tecnópolis aqui em Santa Catarina, que era criar alguns parques de tecnologia, e o professor Stemmer, no período, ele se transferiu ou mudou-se para Florianópolis, de Brasília para cá, no qual a secretaria convidou para ele fazer todo um trabalho na área de tecnologia e ele era o nosso presidente do conselho. E a gente inseriu ele no processo da procura de um terreno para fazer um parque. E, coincidentemente, na época, a gente conheceu um secretário de planejamento do município que nos indicou o terreno aqui no Saco Grande, né?
E o professor Stemmer veio aqui comigo a primeira vez. Então, isso aqui era uma fazenda mesmo, com gado no meio da plantação de árvores. E isso aqui era muito arborizado, é um terreno de 100 mil metros quadrados. É um belo de terreno, porque a vista nós temos, entendeu? Tem uma vista belíssima aqui, e dá para fazer um prédio, dependendo do que o governo for investir nesse terreno, é evidentemente que vai ser o primeiro parque de tecnologia da Grande Florianópolis. Aí ele disse assim para mim, então nós vamos fazer um relatório, nós vamos entregar lá para o secretário. Na época o secretário nos atendeu assim com a maior tranquilidade, apresentamos o relatório para eles e para o pessoal da Secretaria da Fazenda, que tinha que liberar o recurso. E aí o professor Stemmer foi lá na frente, falou com todo mundo, o pessoal aprovou o terreno e o recurso para fazer. E nesse dia da inauguração ele veio aqui, fez um belo de um discurso, nós demos a palavra para ele e para ele falar sobre a tecnologia que estava nascendo naquele momento nesse parque. Agora, uma coisa muito curiosa para a gente, quando eu estava na secretaria ainda, ele trabalhava comigo na mesma sala, né? Ele vinha durante a semana, porque ele assistia muito Globo Rural e Globo Ecologia. E então ele aparecia às vezes lá com os envelopes para mandar para o Globo Rural Ecologia e pedia para a gente despachar para ele, porque provavelmente ele estava pedindo semente ou a cura de alguma planta, qualquer coisa, né? E era bem interessante. E ele chegava lá com as unhas sujas de terra. Isso a gente reparava, porque tinha muita mulher na secretaria, né? O pessoal falava assim, engraçado, esse professor Stemmer é muito simples, né? Ele vinha assim, de uma simplicidade, olha a unha dele como é que tá. E era unha suja de terra mesmo, né? E, quer dizer, isso quer dizer, naquela época o pessoal achava que quem aparecesse na televisão e fotografia tinha que estar super bem vestido, de unha feita, principalmente o professor Stemmer, que era uma sumidade, né? Uma autoridade aqui no local. Ele não queria nem saber, ele aparecia assim com a simplicidade dele, vinha com o sapato sujo também, porque provavelmente estava entrando na terra na casa dele, sei lá, né? Então a gente reparava isso, né? Mas isso aí fez com que deu um valor maior para ele como pessoa, entendeu? Não como uma autoridade científica, um reitor renomado a nível nacional e internacionalmente, né? Ele não era um reitor de ficar só sentado. Fim de semana ele atravessava a rua, porque a casa dele era do lado, e ia justamente ver como é que estava o campo, se estava limpo, se tinha árvore morrendo, se tinha lixo jogado em qualquer lugar. Quer dizer, era um cuidado que ele tinha. Isso é uma visão de um cara que é um administrador, né? Porque o pessoal acha que o cara que tem uma função de administrador ou um diretor executivo, entendeu? Ele tem que só mandar, sabe? Ele tem que olhar tudo, né? Tem que olhar se tem um ambiente de trabalho do povo, né, das pessoas, está organizado, porque você não consegue trabalhar num lugar desorganizado, né? E é bom a gente lembrar dessas histórias aí, dele, porque hoje a gente está falando que o planeta Terra é uma plataforma, talvez ninguém tivesse pensado nisso. Hoje a gente fala, eu estou falando com essa linguagem, porque eu já conheço a linguagem da computação, da informática, entendeu? Porque isso tudo é uma coisa bela, mas ao mesmo tempo não dá para você usar da forma que nós estamos usando, né? Eu sou muito favorável ao plantio, né? A minha origem é totalmente agrícola, né? Que eu vim plantando café já há muito tempo, desde pequena. Mas, assim, qualquer tipo de vegetação para mim são coisas que me atraem. Tanto é que o jardim aqui desse espaço, fui eu que revitalizei ele todinho. Desde pintar os bancos até plantar, eu fiz isso com a maior tranquilidade, finais de semana. Então, eu não preciso ser uma pessoa profissional que eu fico sentada simplesmente num birô e fazendo o meu trabalho de birô, de mesa, né? Então eu saio fim de semana e faço essas coisas. Tá voltando, ó. Essas pontinhas enrugadas é tudo broto, ó. É, aquele enrugadinho lá, que tá vendo, ó? Sei. Esse garapumbum tá maravilhoso. E aqui a dona que cortou. Por que você tá aqui? O que houve com essa dona aí? Porque o filho levou. Era tão frondosa. Aqui, amor. Olha ali, ó. Capuchinho, Poxa como veio Deus, bonita. É verdade. Veio que veio. Essa aqui já tá velhinha. Essa aqui também que eu peguei. Aí,
É. Uma olhadinha ali. Essa aqui, como é que tu chama essa, não? É a flor do Divino Espírito Santo. Professor Xavier, que bom! Bom dia, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem, minha esposa, Como é que está? a professora Bem, e a senhora? Elizabeth. Vamos entrar. Seja bem-vindo então, novamente, eu digo também. Bom, a minha relação com o professor Stemmer, eu acredito que tem uma data de início, que foi no dia 10 de julho de 1976, o dia que nós nos formamos. Naquele tempo as engenharias se formavam todas juntas, a civil, a elétrica e mecânica, então era um evento singular na cidade de Florianópolis. O professor Stemmer assumiu a reitoria no dia 5 de maio, se não me engano, de 76. Então, a nossa formatura foi a primeira formatura de engenharia que ele presidiu como reitor. Mas ele foi também o nosso paraninfo. E eu conheci o professor Stemmer uns meses antes, porque houve um processo de escolha do orientador, do orador da turma, e cada engenharia sugeria uma pessoa e tal, ideias, houve um processo, e eu acabei sendo a pessoa escolhida. Nós vivíamos um regime autoritário e os discursos dos formandos eram censurados. E como eu vinha de uma prática do movimento estudantil, eu tinha colocado como um possível desejo meu de não ter o meu discurso censurado, mesmo porque ele estava sendo construído de forma pública. Ele disse para mim, pois o teu discurso, Daniel, vai ser o primeiro discurso não censurado nessa universidade. E ele garantiu, o discurso não passou pela censura. No dia que eu me formo, nesse dia 10, eu fiz o discurso, ele escutou pela primeira vez o discurso, ele desce de lá, vai me abraçar e me convida para entrar na universidade. Você precisa estar na universidade. Eu disse, professor, não faço a menor ideia. Eu agradeço, fico muito emocionado, mas eu já tenho um emprego. A carência de engenheiros era muito grande. Mas a vida me levou a um ano depois me apresentar novamente na frente do professor Stemmer. Ele ainda era o reitor, pedindo uma ajuda para sair do país. E ele me ajudou de forma inequívoca, a mim e a minha esposa, que a gente já estávamos casados, nos casamos no mesmo dia da formatura. E nós tínhamos problemas para sair do país, nós não tínhamos passaporte, nós tínhamos que pedir uma liberação do DOPS, na época, a polícia política. E a nossa militância no movimento estudantil era uma militância que não nos dava margem a ter esse certificado de antecedentes políticos. E ele me apoiou imediatamente. Aí ele me deu 2 cartas. Essa carta aqui, me deu 3 cartas, na verdade. Essa carta ele mandou ao ministro da Educação. E o outro foi esta carta aqui, onde ele me apresenta para me apresenta para me candidatar à bolsa da Unesco, que eu ganhei. E voltei para o Brasil em final de 78. E resultado da gestão do professor Stemmer, ele criou na Universidade Federal o regime de dedicação exclusiva. Certo. E aí ele disse, nós precisamos de jovens que, mesmo que não tenham doutorado e nem mestrado, que entrem com o compromisso de se formarem. Então foi a minha geração que entrou em 79, 80, dentro dessa política da dedicação exclusiva, que construiu a realidade de pesquisa da universidade. Então, eu acho que o Stemmer, ele marca a universidade por 3 grandes características. Primeiro, a questão da pesquisa e da extensão,
que é feita então com regime de dedicação exclusiva. É ele que cria. O segundo é a ampliação física. Então, quer dizer, a universidade era minúscula, né? Quando nós chegamos ali em 69, eu cheguei na universidade em 69, o prédio da reitoria ainda estava em função. E terceiro, por ter um projeto de universidade. Então, o Stemmer tinha um projeto de universidade. E para esse projeto de universidade, tu encontra dentro desse projeto de universidade isso que eu vou trabalhar depois de anos, que é a ideia de futuridade. Então, ele tinha uma noção de nação, tinha uma noção de cidade, tinha uma noção de humanidade, eu diria. Tudo isso estava lá no projeto de universidade. A ideia de futuridade é a consciência de que tu não muda o futuro no futuro. Não existe futuro, na verdade. Né? Então, o que tu faz é mudar o presente. Então, se tu não muda o presente com uma perspectiva de futuro, né? A futuridade é você olhar a semente, olhar a criança, olhar a cidade. Isso o professor Stemmer olhava. Olhar uma árvore, olhar... E tu vê que ali tem um futuro. Eu sou uma futuridade dele. Ele me olhou e se me viu. Bom, ele me viu, não fui eu. Então eu sou uma futuridade do Stemmer. Então o Stemmer, assim como ele criou o curso de engenharia, ele criou 10 outros cursos. Então ele realmente foi um reitor inovador, se tu quer, né? Ele criou novo, né? Criou coisas que não haviam, né? E deu liberdade para essas coisas encontrarem o seu caminho. E para falar um pouco sobre essa relação, eu queria convidar a Betinha, podia te dar uma chegadinha aqui, Betinha, para nós dar um papo aí. Aqui nós temos a professora Elizabeth Farias da Silva, doutora em Filosofia da Educação, professora titular da UFSC, e que teve um momento da sua vida, da sua também formação, que foi realizar uma pesquisa, a pesquisa de doutorado dela, sobre a formação da Universidade Federal. O professor Stemmer foi um dos poucos entrevistados para a minha tese, dos homens, que me tratou como uma pessoa. Ele foi, nisso eu te mostro, ele me demonstrou a concepção dele de universidade, o respeito que ele teve para comigo, no sentido de é uma pesquisadora, foi uma aluna da universidade e é uma professora da universidade que eu fui reitor. A senhora tem algum texto transcrito, além da sua tese, obviamente, ou algum documento? Sim, eu tenho a gravação dele. Você poderia... Você quer, não sei se você pretende escutar a fita. Veja, eu não conheço ele em outros campos, né? Mas no sentido do campo universitário, o que ele transmitiu para mim é o seguinte: ele sabia o que era uma universidade. Olha o espírito dele universitário. Universidade implica conflito, implica discussão, implica diálogo. E ele convidou um profissional agora que tinha acabado de fazer um discurso contra o governo ilegitimamente instituído naquele momento. Ele não convida os jovens para pouca coisa. Ele convida os jovens para dedicar a sua vida integralmente. Então não tem uma lógica de mercado aqui. Mas ele tinha um projeto de nação, porque senão não se justifica. A dedicação exclusiva, ela só se justifica quando tu tem um horizonte maior em que a pessoa é chamada a dedicar a vida inteira para aquele horizonte. E eu procurei levar os princípios que levaram ao sucesso na engenharia, procurei levar para a universidade. Por exemplo, eu insisti em tempo integral todo mundo. Nós tínhamos 70% na engenharia, no resto da universidade tinha 10%. 10%? Ou menos. Então eu fui oferecer tempo integral para todo mundo. Fui forçar lá no MEC, conseguir mais recursos para passar todo mundo tempo integral. Então eu achei importante, o professor tem que ser tempo integral, o professor tem que fazer pós-graduação, o professor tem que se dedicar a atividades de pesquisa, atividades de extensão, tem que trabalhar pela comunidade. O professor tem que ter condições adequadas de trabalho, nós temos que ter uma boa biblioteca,
Nós temos que ter um campus bonito, inclusive bem arborizado. Plantamos 10 mil árvores nesse período. Inclusive, eu trabalhei muito tempo para conseguir o recurso do FAS, da Caixa Econômica, para fazer esses prédios todos. Nós passamos de 55 mil metros quadrados de área construída para 110 mil em 4 anos. O pessoal da engenharia se queixa de que durante a minha administração não os apoiei. Efetivamente, porque em primeiro lugar tinha que mudar essa imagem de que eu estou lá em função da engenharia, estou em função da universidade. E eu procurei levar os princípios que levaram ao sucesso na engenharia, procurei levar para a universidade. Eu acho que a universidade tem que transmitir um conhecimento que será útil para a vida, não para uma determinada profissão. E nós na engenharia estamos mudando muito hoje aqui. Nós não estamos mais formando engenheiros para serem empregados. Estamos fazendo engenheiros para serem empresários, em que ele vai dar oportunidade de trabalho para outros que não tiveram essa felicidade e esse privilégio de fazer um curso universitário. Eu que comecei o jornal universitário, que eu achei que tinha que trazer uma mensagem para todo mundo, e a ideia era de que todo mundo contribuísse. Mas o pessoal, de uma certa linha, se recusou a apoiar, porque achou que não tinha autonomia, que eu ia censurar. Nunca censurei o jornal universitário. Outros professores que, quando estudantes, tiveram questões políticas envolvidas, problema político com a ditadura militar? Temos o Marcos Cardoso, que teve aí um problema sério, que também fugiu, teve preso, coitado. Eu, como reitor, fui visitá-lo na prisão. Foi um pessoal meu, não vá, tal, como é que o reitor vai visitar um preso político? Tal, disse, não. E eu fui falar com o general, disse, olha, por favor, me libere esse professor, que eu preciso dele, porque professor, a inteligência na universidade é como ouro no Banco Central. E ele era comunista, tanto que quando ele morreu foi enterrado com a bandeira. Com a bandeira. Porque são coisas completamente distintas. Quer dizer, eu apoiei Marco Cardoso porque ele era um elemento inteligente, valioso, importante para a universidade. A universidade tem uma função social importantíssima. Eu estou participando, por exemplo, dos assentamentos em que nós estamos discutindo. Eu trouxe um forno solar da África e dos Estados Unidos para evitar de queimar lenha ou queimar gás. Estamos vendo que um dos aspectos importantes para o assentamento é a energia. Porque sem energia você não tem luz, você não tem geladeira, você não tem comunicação. Então nós estamos dando um apoio a esse programa. Então, ele acreditava o seguinte, como é que nós vamos ter bons professores? Vamos formar essas pessoas, vamos enviar essas pessoas para as melhores instituições, tanto no Brasil quanto no exterior, e depois vamos convidar esse pessoal para voltar para cá e vamos oferecer condições para que eles se dediquem integralmente à universidade. Essa foi uma outra novidade, porque nessa época do professor Stemmer, e nós estamos falando aí desse período aí que vai do final da década de 60, década de 70, grande parte dos professores tinham outras atividades e iam lá ministrar aulas. Mas ele achava que a função do professor era bem maior do que essa. O professor, a vida profissional dele tem que estar na universidade. A aula, é claro que é muito importante, mas é uma consequência de uma série de coisas que faz. Então ele instituiu aqui o tempo integral e mais do que isso, a dedicação exclusiva. Mas ele achava que o aluno não devia ser um agente passivo, o aluno devia ser parte disso, devia trabalhar nos laboratórios, devia ajudar a instituição, devia estar envolvido em projetos. As empresas que vão se beneficiar desses bons profissionais também têm que ser parte desse time. E aí ele criou mecanismos de fazer com que a universidade se relacionasse com as empresas. Ele aqui criou o modelo da Fundação de Apoio, a FES, que é a Fundação de Ensino de Engenharia em Santa Catarina, foi criada por ele. Então, grande parte dessas empresas, em várias áreas, se tornaram empresas muito grandes, se tornaram empresas mundiais, mas começaram aqui. E começaram aqui não tem tanto tempo. Então, muitos engenheiros que foram para essas empresas e ajudaram elas a crescer foram egressos da nossa escola de engenharia. Então, o professor Stemmer ajudou muito essas empresas também e se tornou uma referência importante
em engenharia, inclusive para essas empresas, dos mais variados setores, né? Se você olhar a área de alimentos, você tem Sadia, tem Perdigão, né? Hoje é uma empresa só, mas se você olha a área de cerâmica, Secrisa, Porto Belo, a área têxtil, né? A Renner, e Renault, Döhler, né? Se olha a área de metal mecânica, né? WEG, Embraco, a Fundição Tupi. Então, são todas empresas e que, quando você conversa hoje com as pessoas que estão na liderança dessas empresas, eles têm um respeito enorme pelo professor Stemmer, que vem dessa época, né? Porque ele estava pensando na engenharia, ele estava pensando em Santa Catarina e estava pensando essa transformação que ocorre pela educação, ocorre pelas atitudes, pelas parcerias, pelo convívio do conhecimento científico com o conhecimento tecnológico, né? Ele inspirava pelo entusiasmo, muito entusiasmado, ele inspirava pela generosidade, era um sujeito muito generoso, era muito dinâmico, trabalhava muito, arduamente, um sujeito correto, então ele inspirava também pelo exemplo, né? Pela referência, era um sujeito duro, com o que precisava ser duro, né? Mas muito generoso naquilo que podia ser generoso. Então, uma marca de gestão muito dinâmica. E aonde ele foi passando, ele foi ocupando espaços, foi desenvolvendo projetos. Então, nós aqui, é claro, associamos muito ele ao que ele fez por Santa Catarina, mas ele contribuiu muito para a engenharia nacional, né? Quer dizer, todos nós que, de uma forma ou de outra, ou passamos por aqui ou pertencemos ao departamento, temos muito orgulho do que somos, das nossas tradições, do que realizamos, e eu não tenho dúvida de que esse amor que temos por aquilo que a gente constrói, esse orgulho que nós temos por pertencer ao Departamento de Engenharia Mecânica, e esse orgulho que nós temos do Departamento de Engenharia Mecânica, é muita influência dele. Bem, gente, é realmente muito legal, né? Eu encontrei o Moacir e ele falou dessa oportunidade da gente poder trocar algumas ideias, particularmente, né, podemos conversar sobre o nosso saudoso amigo professor Stemmer, né, que efetivamente afetou a vida de cada um de nós, né? Com certeza, Schneider. Eu acho que o professor Stemmer teve uma importância muito grande aqui para o desenvolvimento tecnológico da WEG. Eu acho que a WEG tinha uma visão de muito longo prazo e isso combinou muito com a visão do professor Stemmer, que lá na universidade, aquele aspecto dele começar a internacionalizar, fazer os convênios, né? E a primeira missão, isso daí é o meu pai que conta essa história muitas vezes, que a primeira missão do professor Stemmer, o meu pai foi lá assistir ele foi lá na Universidade Federal de Santa Catarina para buscar o primeiro engenheiro. E o professor Stemmer, essa história ele contou muitas vezes. O professor Stemmer disse: o senhor vai assistir uma aula junto comigo lá e eu vou lhe mostrar quem que é o engenheiro que você deve contratar. E aí ele conta que é o Moacir. Conta essa história aí, Moacir. É verdade. Eu estava fazendo um trabalho junto com mais outras 3 equipes de um projeto de uma fundição. E esse trabalho tinha que ser apresentado aquele dia
E eu fui apresentar, daqui um pouco eu vi 2 caras velhos lá atrás, que não sabia quem era. O professor Stemer me disse, olha, tu pode chegar no meu gabinete? E os 2 homens saíram, eu fui lá no gabinete e ele disse, olha, vou apresentar aqui um cara da VEG. E eles estão precisando de engenheiro e quem sabe tu faz um estágio lá em julho. Marcamos então ali que eu ia fazer um estágio na VEG em julho, no estágio de férias, um mês de férias. Aí saí com o seu Ego me convidando para voltar, quando voltasse eu pudesse trabalhar na VEG. Eu saí daqui contratado. Então eu fui também o primeiro engenheiro da VEG, mas fui também o primeiro engenheiro da minha turma a ser contratado. Ele foi meu tutor direto. Então ele fazia a parte tutorial técnica, tecnológica, mas muito mais do que isso, a preocupação dele era formar a pessoa. Né? Orientação para a carreira, orientação para a vida, o que fazer, aonde seguir. Ele disse, a VEG está iniciando um projeto novo, uma empresa de automação, e ele colocou a visão dele, olha, é um negócio que ainda no Brasil existe muito pouco, vamos ter que começar do zero, porque não existem pessoas formadas na área, é uma área nova, então a VEG decidiu começar com pessoas novas, porque tem que formar a mão de obra para isso. É um negócio ainda muito novo no Brasil, mas isso tem muito futuro. E realmente foi uma semente que germinou e hoje frutificou. A VEG Automação é uma empresa hoje com em torno de 4.000 funcionários, então cresceu bastante nesse período. A VEG, ela, a partir especialmente do seu Ego, ela fez um encaixe, né, com aquele modelo de universidade que o professor Stemer preconizava, né, e que deu efetivamente aquele grande diferencial aí a mecânica na UFSC. Qual é? Ela deu espaço para que alunos de lá fizessem estágio. Ela buscou gente boa para cá. Tá? Então, isso pelo lado dos recursos humanos. A outra é, olhando para frente, né, e chamou por várias vezes a universidade a pensar no assunto, buscar informação e pesquisar e desenvolver. A primeira vez que eu conheci o professor Stemer foi entre os anos de 1966 e 1967. Né? Eu ainda era um guri, estudante do curso científico, né? Na época, opção engenharia. E o professor Stemer apareceu lá fazendo propaganda de um curso, de uma escola, né? Que seria muito grande, né? E que teria realmente um futuro promissor, e nós, como jovens ali, ficamos escutando, e até achamos estranho, né? Porque foi o professor Stemer e uma comitiva de pessoas, né? E fazer realmente essa divulgação. Uma segunda vez, após eu ter feito o vestibular de engenharia, né? Até numa situação inusitada, porque o professor Stemer, sem saber o endereço profissional dos meus pais, né, acabou realmente chegando lá para conversar com eles, dizendo que eu não poderia deixar de fazer a segunda etapa do vestibular, porque tinha havido um problema
na realização do primeiro vestibular, em que somente foram classificados 12 alunos. Tem duas fotos ali expostas, né, que tem realmente a ver com o professor Estémer. Uma em que ele, de fato, aparece. Né? Queres ver as fotos? Claro, por favor. Então, Rafael, essa foto aqui tem também como consequência a atuação do professor Estémer, né? Porque nós éramos obrigados a fazer estágios no mês de férias de julho e estágio em janeiro e fevereiro. Eram estágios obrigatórios, na época, realizados na Escola Técnica Federal. Né? Essa foto aqui já é um pouco mais recente, foi na segunda empreitada do professor Estémer dirigindo aqui a nossa instituição. Né? Que legal. Aqui ele já tinha bem mais idade, né? E ele era chefe do Departamento de Engenharia Mecânica. E o laboratório, né, que a gente supervisiona e supervisionava, né, participou de uma feira de equipamentos, né, realizada em São Paulo. E o professor Estémer sempre muito preocupado realmente com as coisas que aqui se fazia. Ele foi lá nos visitar, ver como é que nós estávamos nos saindo lá. Quando eu comecei a trabalhar na Universidade Federal, isso foi em 79, fevereiro de 79, eu sentava neste prédio, que era o único prédio que tinha para engenharia mecânica na época, e eu sentava na mesma sala do professor Berend Nuyer, que era um dos professores mais antigos aí, foi meu primeiro chefe, né? E ele me disse, poucos dias eu estava aí, ele me disse, hoje eu tenho uma reunião antes, mas perto das 10 eu volto, porque o reitor quer te conhecer. Então eu fiquei assim um pouquinho nervoso com isso, eu nunca tinha visto um reitor de perto, digamos assim, nunca tinha conversado, mas aí quando era mais ou menos 9h30, entra uma pessoa na sala lá e perguntou, onde é que está o professor Berend? Eu disse, olha, ele está numa reunião aí, daqui a pouco ele volta, né? E essa pessoa começou a me perguntar coisas, e você quem é e tal, e eu respondendo, e foi. Conversamos um tempão aí, de repente eu olhei no relógio e disse, mas o senhor vai ter que me desculpar que eu preciso ir lá no gabinete do reitor, que eu tenho uma reunião marcada. Disse, não, já foi, eu sou o reitor, muito prazer, professor Estémer. É assim que eu conheci o professor Estémer. De alguma maneira, acho que ele tinha descoberto, ou contaram para ele, o professor Klein é um pouquinho tímido, né? Então ele resolveu fazer isso de uma maneira muito elegante e conseguiu ouvir tudo que queria sobre mim pelas perguntas que fez, sem eu estar preocupado com quem eu estava falando, porque não sabia, né? Eu me lembro uma vez, perguntaram para ele sobre a importância da infraestrutura e tudo isso, o que isso valia na universidade. Ele disse, isso tudo vale muito pouco. 80% a 90% do valor são nossos recursos humanos. E, baseado nisso, obviamente, ele tinha uma preocupação muito grande em formar as pessoas, bem formadas, e tanto se envolveu em arranjar oportunidade para os outros que ele, pessoalmente, não havia necessidade de ele fazer doutorado no exterior, essas coisas, porque ele estava sempre muito ocupado. Mas em várias oportunidades ele foi fundamental, porque o conselho dele era uma coisa assim que não falhava. Ele muito rapidamente sabia quando tinha uma dificuldade, o que fazer. Ele sabia o que fazer. Se a gente dizia, mas eu não sei, não tenho, não, vai fazer assim, vai fazer assado, vou te ajudar, né, eu vou telefonar lá. Ele era sempre muito prestativo, uma simplicidade que a gente conversava muito facilmente com ele e um otimismo muito grande, ele motivava. E qual era o imaginário do Estémer para a universidade? Qual que é a ideia de universidade que ele tinha? Ele tinha uma ideia que, em primeiro lugar, né, foi ele que introduziu, sugeriu e encaminhou e até se introduzir no Brasil
e aprovar, né, a dedicação exclusiva, né, uma coisa importante, nasceu na era Temer, né, justamente para poder se dedicar melhor aos alunos. A ideia não é ir para a sala de aula e dar tua aula e ir embora, né, depois ter uma prova lá, vai avaliar. A ideia era você estar disponível na universidade para atender tanto questões teóricas, dúvidas, mas também questões práticas, ou seja, ele introduziu o conceito de iniciação científica, né, trabalhar em laboratório. Foi aí que começou, quer dizer, o aluno fica em tempo integral na UFS, o professor também, e o aluno, quando não tem aula, vai para o laboratório, vai fazer experimentos, vai conhecer, vai fazer engenharia. As árvores se alimentam mutuamente. Apesar de crescerem em ritmos diferentes, elas se sincronizam e igualam os pontos fracos e fortes entre si. Não importa se elas têm o tronco grosso ou fino, todas produzem a mesma quantidade de açúcar por folha. Isso acontece através das raízes, onde ocorre uma troca ativa. Quem tem muito cede e quem tem pouco recebe. Dessa forma, a mata fica mais produtiva e cada árvore pode se desenvolver da melhor forma possível. Quando a gente fala do professor Temer, nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque a gente faz parte desse processo aí. Então. E aí, Berend, como é que foi essa história de aproximação aí com o mestre Temer? Tão logo ele chegou a Florianópolis, né? E ele assumiu a direção, né? Em substituição ao professor Bruno Cossi, tá? E aí eu fui me apresentar a ele, porque eu tinha o curso técnico de metalurgia da Escola Técnica Tupi, para ajudá-lo, né, nas atividades lá. Estava sendo um curso que estava sendo implantado, fui ajudá-lo. E aí, então, quando eu me apresentei a ele, eu disse, olha, sou eu fulano de tal, tal. Ele se levantou da mesa onde ele estava sentado, veio ao meu encontro, me deu um bruto abraço, tá? Disse, pô, é isso que nós estamos precisando, é isso que nós queremos fazer aqui, é a participação dos alunos no nosso curso. Pois é, o que me impressionou mais foi o dinamismo do Temer. Eu, como secretário do Conselho de Reitores, eu o recebia na minha sala, vamos conversar, não sei o que e tal. Ele tinha uma lista de coisas que ele precisava resolver em Brasília. E não era pequena, né? É uma grande lista. Aí eu dizia, mas os Temer, como é que vamos fazer e tal, não sei o que, coisa. Ele disse, não, fazer o seguinte, o que tu conheces aqui? Quem é que tu conheces aqui? Eu disse, eu conheço esse diretor aqui, eu conheço aquele secretário lá, eu conheço aquele ali e tal, tal. E os outros? Não, os outros eu não conheço. Então nós vamos juntos. Aí, por aqueles que eu não conhecia, ele queria conhecer junto comigo. Por quê? Porque depois ele não precisava voltar lá e eu ia cobrar o negócio, né? E outra coisa que era fantástico no professor Temer, tá, é que ele não dava bola para os títulos que ele tinha. Tá? A função dele principal era o seguinte, vamos montar, né, um corpo docente de alta qualificação. E assim ele mandou os primeiros fazer o mestrado, porque ninguém tinha mestrado, tá, né? Fomos os primeiros a fazer o mestrado, eu fui para o Rio, tinha mais o Nelson Bach para o Rio, e mais o Arno Blas, né? E o Espíndola, tá? E, em seguida, né, nós já fomos mandados também, já de cara para a Alemanha. Eles disseram, não quero ninguém de volta aqui, vocês já vão fazer o doutorado fora, tá? Para que depois nós voltássemos e, né, montássemos o curso como ele queria. Não, ele tinha o desejo de realizar aquilo que ele estava sonhando para a universidade e isso tinha que sair de qualquer maneira. E ele deixou uma marca
muito registrado é o que nós estamos conversando hoje aqui, né? O Stemmer foi um excelente diretor do Centro Tecnológico, o Stemmer foi um excelente professor, o Stemmer veio depois para o esquema de Brasília, com o nosso trabalhar, ele foi um excelente diretor. Então, hoje, se você perguntar, valeu a pena ter o Stemmer como tudo isso? Lamentavelmente, ele não pode estar sentado aqui conosco para nós dizermos pessoalmente a ele que ele foi realmente um grande líder, né? O professor Stemmer não era catarinense, né? Depois ele faleceu, ele teve o título de cidadão catarinense, e quando ele veio aqui para dirigir a escola de engenharia na época, né? Como é que ele conheceu a indústria catarinense para dizer assim, olha, o que eu estou fazendo aqui serve para a indústria catarinense? Como é que é essa experiência dele no contato direto com as empresas? Né? Bom, ele foi até bastante paciente, porque ele só se aventurou a visitar as indústrias do Estado depois que os primeiros doutores voltaram do exterior. Ah, foi? Foi. Tá? Porque ele queria era oferecer serviços, né, mas por pessoas altamente competentes, né, segundo as palavras dele. E aí, um dia ele disse para mim, olha, Berend, quem sabe nós vamos visitar algumas indústrias. E aí nós preparamos um programa de visitação de indústrias, de tal forma que numa semana nós íamos numa cidade, numa região, na outra semana nós íamos numa outra região, na outra semana nós íamos numa outra região. Assim nós visitamos os pontos industriais de Santa Catarina, os principais pontos industriais de Santa Catarina, desde o norte do estado, o sul do estado e o oeste do estado, tá? Então, né? Agora, como é que era essa viagem, né? Como é que essa ele viagem dirigia, você tá, foi junto? Não, foi junto. Eu fui junto. Ele dirigia. Era de Fusca mesmo? Era de Fusca. E olha que tá? era um Fusca tá. lá da 0 quilômetro. Idoso. Idoso. Não, era o Fusca. Se passávamos a noite, tá? Onde é que tem um hotelzinho barato aí, tá? E aí barato, e era hotelzinho barato, tá? Aí disse, bom, vamos jantar, vamos, né, fazer um almoço e tal. Quando podia, nós, né, comíamos na empresa, por exemplo, na Fundo Santo Pio ou em outras empresas que tinham refeitório, então nós aproveitávamos o almoço lá no refeitório. No bandejão, né? No bandejão, tal, né? E quando não dava, tal, então nós íamos, né, para desses refeitóriozinhos, né, de PF, né? Naquela época era PF, né? Prato feito. Tá. Mas é aquilo que foi plantado na época, 50 anos, um pouco mais, né? Está aí hoje com o mesmo desenho, né? O mesmo desenho. O mesmo jeito de fazer as coisas. Isso. Ele tinha uma verdadeira adoração por diversificação das plantas frutíferas. E quando ele viajava para algum lugar, com certeza ele vinha com alguma muda ou com alguma semente para plantar, tá? Então isso aí era um xodó dele. Às vezes, tá? Esse é um ponto, né? A mulher dele às vezes brigava com ele porque ele ia para a professora Helena. A professora Helena, tá? Porque ele ia para a universidade, tá? Com quase com meio carrinho de terra debaixo da unha dos dedos, tá? Porque ele não limpava, tal, porque ele estava fuçando, né, na terra ali, tá? E ele fuçava da terra. Lá, né? E assim ele ia para a universidade, tá? E como é que seria hoje a universidade se ele tivesse, né? Quer dizer, um pouco assim, raciocinando. Imaginar se pudesse recuperar o professor Stemmer, né? Se ele pudesse voltar hoje e dizer assim, Stemmer, agora você é o senhor, né? Eu sempre chamei ele de senhor, nunca consegui chamar de você, vocês talvez mais próximos. E o que ele faria hoje, né? Eu acho que diante da situação política brasileira, tá? Ele não teria condições de fazer muita coisa, não. Infelizmente, eu acho que ele se sentiria, digamos assim, quase que uma pessoa subjugada, tá? Uma pessoa frustrada, tá? E com ele faria todo o esforço para conseguir, depois de levar algumas cacetadas, né? Eu acho que ele desistiria.
Chega um momento em que a árvore-mãe alcança a idade limite ou adoece. Então, uma tempestade de verão pode dar fim a essa história. Um belo dia, uma chuva forte leva ao chão o tronco fragilizado. A abertura que surge funciona como um sinal de largada para as árvores jovens que sobrevivem à queda da mãe, pois agora elas devem realizar a fotossíntese a todo vapor. Para isso, seu metabolismo precisa mudar para receber e processar a luz mais intensa. Esse processo dura entre 1 e 3 anos. Ao fim do período de formação, todas as árvores jovens desejam começar a crescer, e apenas as que crescerem direto para cima e sem titubear permanecerão. Saúde. E você? Saúde, né? Saúde. Mas assim, quando a gente fala de Stemmer, estamos falando de nós mesmos, né? Nós não teríamos a nossa história se não fosse ele. Então, quem sabe a inspiração seja para todos que conhecerem daqui para frente, de um jeito ou de outro, o professor Stemmer. Então, viva ele! Viva ele! Viva! Okay.